hipodérmico, que é a gordurinha que aí sim já é mais vascularizada. O que acontece? Esse tipo de lesão, vamos colocar assim, a gente nem fala mais câncer, né? Essa situação, o carcinoma base celular, ele acomete apenas a epiderme, que não é vascularizada. Se não é vascularizada, não tem metástase, não viaja nenhuma célulazinha. E é uma doença que mais acomete, só como exemplo, aqui na região sul, não Rio Grande do Sul, região sul, quer dizer, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que somos praticamente olhos claros, pele clara, né? Um povo de pele clara, imigrantes italianos, enfim, uma mistura maravilhosa com o restante de toda... Mas não fomos feitos para viver com esse sol todo. Não somos tupiniquins. Exatamente. O que acontece? Quem mais apresenta esse tipo de lesão é o trabalhador da construção civil. Eu quero entender que é muito mais importante que um cinto de segurança do que um bloqueador solar. O nosso agricultor na região do Vale do Rio Pardo, nosso alemão, nosso imigrante que trabalha de sol a sol, o nosso imigrante italiano. Portanto, esses são os que mais apresentam e nem vão à praia. Nem vão à praia. Então, por essa razão, que vai ser retirado, já está sendo providenciado isso, de câncer, né? Que na verdade não procede disso, deu muita causa em termos de aposentadoria, que acho que complicou um pouquinho lá a questão legal, a gente tirou proveito disso, nós não vamos entrar nesse mérito, e vai para as dermatoses ocupacionais ou doenças profissionais, em bom tempo, para desmistificar que luz ou sol faz mal. Aí eu não sei se o doutor Célio... É que eu acho assim, não é que não faça mal, né? Ele lógico, faz muito bem, lógico. Mas ele também faz o mal, né? Não vamos ficar nem de um lado nem do outro, como eu costumo dizer. Eu digo o DEMAI, que é e outras empresas, DEMAI não o nosso ativo farmacêutico, o DEMAI da água mesmo, DEMAI da água. Nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto fornece para os seus funcionários filtro solar. E tem outras empresas que também fornecem. Então, realmente concordo com o Vitor, é uma dermatose ocupacional. Exato. E realmente tem que ser encarado como tal. Só que eu acho assim, histologicamente falando, ele não é um carcinoma, a gente já sabe há muito tempo que ele é um epitelioma. Mas eu acho assim, na hora que a gente tirar o termo carcinoma, que quer dizer câncer, que é câncer, o pessoal vai relaxar mais ainda, porque o base celular ele é benigno porque não causa metástase, né? Mas causa uma destruição local. Mas ele dá uma destruição local importante. Eu já vi pacientes com carcinoma base celular nessas regiões, assim, o carcinoma base celular terebrante, né, nas junções, nariz, faz uma baita destruição. E mesmo hoje, dentro da cidade, dentro de Porto Alegre, que é uma cidade com todos os recursos, gente que morre de carcinoma base celular porque não procura melhor, procura, mas não aceita. Aí a gente diz que tem que operar, que tem que cortar, e vem aquela lenda da medicina popular, que às vezes acerta, mas muitas vezes prejudica. Se podar, vai crescer. Faz aquela analogia. Nós vamos fazer de novo um intervalozinho e vamos voltar contigo, Sérgio. Porque depois eu quero uma palavrinha também, porque eu quero te usar um pouquinho mais nessa história do base celular aí, tá? Mas nós já voltamos, tá? Não mude de canal. Dermatologia. E a gente estava quando nós terminamos o último quadro, o Dr. Célio estava falando sobre tumor basocelular, né? ou câncer de pele, um dos mais comuns que o cirurgião plástico pega bastante e que, apesar de ter falado que não é invasivo e por isso que muita gente se despreocupa, tu tinha falado que já pegou gente que morreu disso. Olha, eu não pego, graças a Deus, não pego mais no consultório, mas na Santa Casa, na época da residência, tinha gente que perdeu metade do rosto com o base celular. Exatamente, esses casos que a gente tem visto. Me lembro do tempo de Santa Casa, mas não é só no tempo de Santa Casa. Eu tive gente que não era, nem é tão assim, com problemas assim financeiros. Eu tive um caso de uma pessoa que foi encaminhada, ele tinha familiares, inclusive médicos, e ele não queria chegou com uma ideia que era uma micose. Eu até pensei assim, bom, como são médicos do interior, talvez saibam que realmente isso aí seja uma blastomicose, deixa eu revisar, o mínimo que eu vou fazer é uma biópsia. E realmente, já nem era um baso, era um espino celular, e foi um senhor sacrifício para convencer aquela pessoa a fazer a cirurgia, porque ninguém da família não queria que fizesse, ele achava que
como nós estávamos falando, se podar, cresce. Se mexer, Se mexer, a gente não mexe. Não mexe que piora. Bom, nós tínhamos uma amiga de um nível muito bom, que estava com câncer de mama e morreu com ele, supurando, porque ela não... sei lá, drenando, aberto, né? Porque não deixou abrir, não deixou tirar. Esses cânceres de pele, se a gente, na grande maioria, que o que a gente mais pega, estou te dizendo assim, eu como cirurgião plástico, é justamente o baso celular e o espino celular, que é um pouquinho mais agressivo. Sim, o espino pode dar metástase. Que pode dar metástase, né? E o melanoma, que muita gente deve ter escutado falar, esse realmente é muito agressivo, que essas Exato, pintinhas, mas felizmente, com todas as campanhas que a sociedade tem feito e essas oportunidades que vocês nos dão de esclarecer o pessoal, de falar, a gente tem apanhado, vamos dizer assim, os melanomas na fase bem inicial. E aí, o sucesso no tratamento é grande. O problema no câncer é ser precoce, seja qualquer tipo de câncer. E aí os dermatologistas são privilegiados, desde que a pessoa se preocupe em procurar o dermatologista, o diagnóstico vai ser imediato. Porque está na cara, né? Está na cara. Hoje a gente tem até o dermatoscópio, que é um aparelhinho simples, parece uma lentezinha, mas ele é um microscópio de superfície, com uma boa iluminação. A gente vai fazer diagnósticos muito cedo. Doutor Sérgio, para mim que sou leiga, tá, no assunto, sou dentista, não sei nada de pele, como é que eu consigo diagnosticar uma lesão que eu tenho que procurar o dermatologista, porque pode ser uma coisa mais séria? Bom, 2 tipos de lesão, tá? Primeiro essas aí, o base, o espino, a gente pode prestar atenção em qualquer feridinha que não cicatrize, qualquer casquinha. 10 dias, 15 dias, deve ser um sinal de alerta. Vou procurar, por que não está fechando isso aí? Alguma coisa, então vamos procurar o dermatologista. E tem o outro lado, aquele das pintas, né? Como é que eu sei que uma pinta é uma coisa que não é boa, que ela pode ser problemática? Tem o ABCDE. Eu gosto mais do ABC, tá? A. Se a pinta é bem redondinha, bem certinha, se eu vou, cada diâmetro que eu cortar ela, a outra metade for igual, a metade da direita é igual à da esquerda, a de baixo é igual à de cima, isso aí tem a tendência de ser benigno. Agora, se eu tiver uma pinta que passou uma linha no meio, a parte de cima é diferente da de baixo, a parte da esquerda é diferente da direita, faz uma diagonal, quanto mais eixos ela for assimétrica, maior tendência de ser maligna ela é. Então, assimetria. Depois, B, bordos. Os bordos, se eles forem bem regulares, bem redondinhos, bem certinhos, benigno. Quanto mais irregular for, mais maligno ele é. Cor. Se ele for de uma cor só, ele é tendência a ser benigno. Se ele for com várias cores, aí tem um sinal de alerta. Claro que isso aí se presta a fazer até um algoritmo e atribuir números a isso, e os computadores são... O pessoal que faz programação de computador já fez até programa de computador. Então, foca o nevo, vai aparecer na tela se ele é vermelho, se realmente ele é problema. Amarelo você tem que cuidar e verde se ele é benigno. Mas eu ainda prefiro o olho do dermatologista, que vai dar melhor do que o... E eu vou tomar uma liberdade. Eu vou responder assim. Eu prefiro ser dermatologista a ser um odontólogo, se está correto dizer assim. Por quê? Porque as mucosas são menos privilegiadas nesse aspecto, né? São mais permeáveis, elas se tornam muito mais fáceis de serem invadidas. Eu acho que eu tenho uma boa lembrança, eu estava saindo da residência e eu acho que o senhor me devo muito até hoje, uma das primeiras campanhas de prevenção de câncer de pele, que eu me lembro que muita gente aí com 30, 40 anos a mais ficou com um pouquinho de ciúmes na época, que só num dia... E nós tivemos isso, foi um sucesso, nunca mais vou me esquecer. Em um dia, né, atendemos só na Santa Casa. O senhor na PUC chegou a casa, na PUC, porque é diferente daquela, agora a PUC de 20, 30 anos atrás, né? Claro. Hoje a PUC, vou me permitir, me parece faz mais filantropismo que a Santa Casa. A gente tem o nosso ambulatório de oncodermato, está fazendo alguma coisa fabulosa. Eu sei disso e reconheço. Até posso ser repreendido aqui, mas eu posso falar claramente isso e vou afirmar a minha opinião. Mas eu me lembro que, num dia, 3.000 pessoas foram atendidas, só na Santa Casa, 1.000 pessoas foram atendidas. Na PUC, aproximadamente isso, nós tivemos, aí vemos o que excelentes colegas que nós temos, na Grande Porto Alegre e em alguns outros locais, talvez não aderiram muito, mas também não foram de grande importância. Mas uma senhora, depois que eu escutei isso, nunca mais na vida me preocupei,
que na época, quando se detectou lá um melanoma, forma inicial, eu quero deixar claro que nem toda pinta é escura. Eu coloco, o ABC que o Dr. Célio colocou, acho que é importante, a simetria, bordas irregulares, coloração heterogênea, mas isso, vamos imaginar, telespectador, assim, um gráfico cartesiano. É um sinal em detrimento dos demais que, paulatinamente, vai se mudar dia a dia. É como aquela dor de cabeça que é diferente das demais. Sim, aí viria o E da evolução. Exatamente. A gente vai ver então, o E assim, da evolução. E essa senhora, nós perguntamos, e aqui, ela tinha que preencher um papelzinho dizendo por quê, da maneira como ela enxergava, o que motivou ela a procurar, porque ninguém fez diagnóstico, ela procurou. Disse, olha, primeiro, porque era de graça. Segundo, porque não tinha fila. E terceiro, doutor, isso aí me impressionou, que isso não é meu, não me pertence. Quer dizer, dentro da simplicidade, isso foi textual, que estou repetindo aqui, dentro da simplicidade dela, ela resumiu o bom senso. Porque eu sempre digo, cultura a gente compra, inteligência de berço, é de bom, né? Então, ela teve o bom senso de ter, e a pele tem um privilégio, porque o órgão é externo, é diferente, um exemplo, de um adenocarcinoma de cólon, quer dizer, um câncer de intestino que é cego, surdo e mudo. Quando eu vou ver, é alguma coisa ruim. Uma neoplasia de mama, quer dizer, infelizmente não é uma regra, mas quase constituiu uma regra, as coisas ruins são cegas, surdas e mudas, não avisam. Então, a pele tem esse privilégio, acho que nós temos, de que nós podemos nos antecipar. E essa senhora, então o bom senso vale para toda e qualquer lesão que dia após dia vai se modificando, independente da cor. Porque nós temos lesões branquinhas, claras. Sim, o famoso melanoma melanótico, né? Que prega peças por isso tremendas. eu não gosto de colocar porque a mancha é escura. Brancas? Não necessariamente tem que ser escura, né? Pode ser uma mancha clara. Mas o bom senso, porque dizer, olha, faz 2 meses, eu tenho certeza que eu não tinha. Então, toda e qualquer lesão que se modifique dia após dia, em detrimento das demais, não necessariamente é um problema sério, mas merece atenção. E não precisa ser o dermatologista, sem hipocrisia. Procure o médico da família, né? o pediatra, quer dizer, todo colega, o cirurgião, evidentemente, mas procure um colega, evidente. Né? Tem os PAF, né? Os programas de assistência à família, quer dizer, não só para não ficar numa situação suspeita, vale o bom senso. É isso que eu digo, a dor de cabeça atípica, a cólica atípica, como a lesão de pele atípica. Quer dizer, tudo é bom senso. Eu acredito, doutor Célio, não sei se o senhor vai concordar comigo, e Sorrentino, doutora Ana, nós negamos muito. O homem nega, porque nós temos medo. Mas tu falavas uma coisa que eu estava prestando atenção no início. O homem tem que ter ciência. Temos que viver como se eternos fôssemos. Mas nós temos que ter ciência de finitude, sermos realistas, temos que enfrentar situações, é evidente. Quando eu passei pela cadeira de dermatologia, o que o pessoal falava a nível de, mais por orientação do povo, assim, né? Porque quando a gente fala mudança de bordo e tal, tem muita gente que não consegue visualizar isso. Eu me lembro que o pessoal dizia assim, ó, tá mudando de cor, tá coçando, tá sangrando, tá aumentando. Exato. Quer dizer, é a evolução, é o E da evolução. A única parte que eu não gosto muito é o D, que é o diâmetro, porque eu acho que uma coisa que é maligna, ela pode nem estar aparecendo, ela já é maligna. Então eu deixo um pouquinho de lado o D. Clássico, exemplo bem clássico, né, na dermatologia, que é o névoa azul. Parece que eu, sem querer, peguei uma pontinha de uma caneta, né, e pintei azul. E o pessoal, mas de azul, por que é azul? Só uma curiosidade, né? Cultura inútil, mas vamos lá. E é uma lesão benigna, mas com um potencial absurdo de modificação para o melanoma. Exato. Por que azul? É de tão enegrecida que ela é, quando a luz chega na pele, reflete coloração azul. A refração, os raios refletem, ela não tem fica preto, fica azul. Uma indicação formal de retirada, né? E é uma coisa que concorda comigo, embora muita gente diz que não, que é... E realmente elas estão no dorso de mão. Quer dizer, exatamente. Então tem essa vantagem, né, de nós podermos nos anteciparmos, de podermos enxergar, diferente de uma lesão de mucosa oral, muitas vezes, né, e assim por diante. Eu estava falando, Vitor, que o único, na verdade, que seria mais dependente da luz era o vaso celular. Certo. E por isso que a gente chegou a pincelar isso aí, né? Que muitos trabalhadores da construção civil e alguns outros tipos de trabalhadores recebem até um kit com protetor solar. A gente vê muita gente usando protetor solar que só tem proteção UVB. E a gente sabe que o causador, vamos dizer assim, que o fator principal do raio seria proteger contra o UVA, nesses casos de proteção para câncer, né? Exato. Fotodependente.
E falta envelhecimento. E falta envelhecimento. Queimaduras, assim por exemplo. Não é mais fácil, desculpa, eu não estou fazendo apologia aqui para não se comprar filtro solar, não é isso. Mas são poucos os filtros que, na verdade, protegem contra o UVA. Não, os modernos agora, evoluiu muito a fotoproteção. E evoluiu, como o Vitor estava falando, a cosmética, a cosmecêutica, até a gente usa o termo cosmecêutica, é um cosmético que é medicamentoso. Antigamente o bandido era só ultravioleta B, então a gente só tinha aquele